Salve, salve, galerinha do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje eu vou calcular para vocês a velocidade instantânea de uma reação através da leitura de um gráfico. Uau, professora, e será que isso é muito difícil? Não, não é, fica tranquilo, fica sossegadinho, porque é muito tranquilo calcular esse tipo de velocidade com base em gráfico. E se você ainda ficar com alguma dúvida, gente, é só você ir lá em outros vídeos que a gente também tem sobre velocidade de reação que você vai encontrar mais explicações, belezinha? Então, vamos lá. Nesse caso, eu separei para vocês aqui, olha, essa reação do cloreto de butila, ou seja, eu estou misturando o cloreto de butila em água e aí ele está reagindo e aí está formando C4H9OH e HCl. Veja aqui, tanto essa tabela que eu separei aqui pra gente, quanto este gráfico, eles estão com base no quê? Na informação do cloreto de butila, ou seja, o quanto esse cloreto de butila está sendo consumido. Então, veja só, no início do teste eu tinha o quê? 0,1 mol por litro, que é no tempo zero, bem lá no início do teste. Após 50 segundos, eu fiz a leitura e aí eu tive aqui uma concentração de 0,0905 mol por litro. Então, ó, todos esses dados foram colocados aqui no gráfico. Veja, aqui eu já tenho, ó, com 50 segundos, então esse é a segunda leitura que eu tenho aqui. Então, com 50 segundos eu tenho 0,0905 mol por litro. Aqui está arredondadinho aqui no gráfico. Bom, então fiz lá essa leitura até chegar lá em 800 segundos. E aqui eu estou representando isso nessa curva. Muito bem, eu quero calcular a velocidade instantânea a 600 segundos. Eu não fiz essa marcação, veja que na tabela eu não tenho 600 segundos. Então eu quero saber qual é a velocidade instantânea em 600 segundos. Gente, quando a gente pensa em velocidade instantânea, veja, isso também é até um conceito que você pode aproveitar em física. Porque velocidade média, gente, se eu for pensar aqui, o que que é? É o consumo dos reagentes, por isso que eu tenho sempre um sinal negativo, porque eu estou demonstrando que o reagente está sendo consumido. Então, é a variação da concentração dos reagentes, que nesse caso aqui o reagente é o cloreto de butila, ou seja, C4H9Cl, e sobre a variação de tempo. Veja, então eu tenho lá um tempo final, um tempo inicial, eu consigo calcular uma velocidade média. Veja que toda vez que eu falo em velocidade instantânea, é num ponto específico. Então, não tenho variação de tempo, ou seja, essa velocidade instantânea, como no caso o tempo tende a zero, porque naquele ponto não tem uma variação, então eu calculo pela derivada. Então a derivada da concentração de C4H9Cl sobre a derivada do tempo. Só que, gente, se eu tenho o gráfico, fica muito mais fácil. Eu não preciso ficar calculando derivado, coisa nenhuma. Se eu tenho um gráfico, o que que eu vou fazer? Veja que o ponto que eu quero achar é este daqui, que é o ponto de 600 segundos. Então, qual é a velocidade nesse ponto aqui de 600 segundos? Então, o que que eu faço? A regra é, eu vou passar uma reta aqui que vai tangenciar, veja, o que é tangenciar? Ele vai encostar só neste pontinho, o resto está muito próximo, mas na verdade essa reta encosta só nesse ponto de 600 segundos. Então vou traçar uma reta que vai tangenciar este ponto e aí eu vou colocar reta horizontal e reta vertical para quê? Para formar um triângulo retângulo. Aí sim eu posso calcular pela variação. Por quê? Porque eu coloquei essa reta que vai tangenciar esta curva de consumo de reagente. Então, aí sim eu posso calcular como a velocidade média, porque eu coloquei aqui essa tangente. Então, vamos lá. A gente pode colocar, então, que a velocidade instantânea, ela vai ser igual a
menos aqui, porque eu estou falando de consumo de reagente, então esse sinal vai ser sempre negativo. E daí eu vou ter a variação da concentração de C4H9Cl, porque eu estou fazendo por meio da tangente, sobre a variação do tempo. Veja, nesse caso, o que eu vou ter? Então, a velocidade instantânea, eu vou ter aqui, ó, o tempo final menos o tempo inicial, aqui sempre o sinal de menos, aqui a concentração do reagente final, vou colocar só um F aqui para facilitar, menos a concentração inicial. Isso através deste gráfico. Então, velocidade instantânea, então, através desse triângulo retângulo. Veja, vou colocar o tempo aqui final para facilitar. O tempo final é 800, certo? Porque eu estou fechando aqui, nesse caso aqui, ó, no finalzinho do triângulo retângulo, eu tenho aqui 800. Então, tempo final, 800. Tempo inicial tá onde? Aqui, ó, 400. Então, menos 400. Estou pegando o quê? Essas pontinhas do triângulo retângulo, tá? Então, essas pontinhas. Para facilitar, vamos lá. Se você pensar aqui, ó, em 400, vou até colocar em outra cor aqui. Se você pegar aqui, ó, onde você tem 400, eu tava o quê? Com uma concentração aqui, ó, de 0,042. Então, aqui, a concentração inicial é de 0,042. Sempre façam isso, esse link, para não ficar difícil de interpretar esse gráfico. Então, na final é 800. Se você pegar aqui 800, o que você tem aqui em 800? Você vai ter 0,017. Então, a concentração final vai ser o quê? 0,017. Professora, mas aqui ficou menor, sim. Quanto mais tempo passa, mais esse reagente vai sendo consumido para quê? Para formar os produtos. Então, isso daqui é normal de acontecer. É o que vai acontecer. E é por isso que a gente sempre tem que colocar esse sinal negativo aqui na frente. Por quê? Porque está indicando que é o consumo. Se eu fizer essa continha, então eu vou chegar aqui, velocidade instantânea vai ser igual a 6,2 vezes 10 a menos 5 mol por litro por segundo. Então, essa é a velocidade instantânea em 600 segundos. Galera, espero que você tenha aprendido, que isso tenha te ajudado. E se ajudou, pode ir lá e compartilhar o vídeo com os amigos para que eu possa ajudar outras pessoas também, porque é esse o objetivo do nosso canal. Beleza, galera? Até o nosso próximo vídeo.